Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BPRO. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como trazer a cotação do dólar de maneira 100% automática para você criar os seus dashboards aí financeiros utilizando uma tecnologia muito fácil da gente aplicar e trazer os dados diretamente para o nosso Power BI. Se você já está animado para aprender mais uma coisa nova, já deixa o seu like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal da Academia BPRO para não perder nenhuma novidade. Então, para a gente trazer a cotação do dólar de maneira automática para o Power BI, a gente vai usar uma API gratuita disponível na internet, que é de um site chamado Awesome API. Então, eu vou digitar ele aqui no Google para a gente achar esse site. É assim que se escreve, ó. E o primeiro link aqui já mostra aqui para a gente que é um site de APIs gratuitas e é muito simples da gente utilizar, tá? Então a gente já vê aqui que a API principal que eles têm aqui é a de cotação de moedas. Então você pode trazer a cotação do dólar e pode trazer uma série de outras cotações aí também. Como é que funciona a utilização de uma API? A gente basicamente vai utilizar um link e vai modificar alguns parâmetros desse link, alguns detalhes desse link para trazer aqui exatamente o que a gente quer. E ele traz aqui para a gente uma série de opções. E ele mostra aqui, dá alguns exemplos de como é que a gente utiliza os parâmetros nesse link para trazer exatamente aquela informação que a gente quer ver. E a gente consegue ver aqui que ele traz mais de 150 moedas diferentes. E como é que funciona aqui? Ele tem uma API para retornar as moedas selecionadas a cada 30 segundos. Tem aqui o fechamento dos últimos dias. Tem aqui o fechamento de um período específico. Sequenciais de uma única moeda, você tem uma série de opções aqui e basicamente o que você tem que colocar aqui no link é esse site aqui e os parâmetros aqui que você quer de cada moeda. Ele mostra aqui algumas conversões até que a gente tem aqui. E para a gente ver um exemplo prático, se eu quiser saber, por exemplo, qual foi a cotação diária do dólar aqui para o real nos últimos 15 dias, ele me mostra aqui. Eu posso utilizar esse link aqui. Eu só vou ter que mudar essa moeda aqui pelo código da conversão. Nesse caso, se a gente está querendo dólar, eu vou usar aqui esse código, USD-BRL, e aqui o número de dias que eu quero trazer essa cotação. Então, vai pegar de hoje até 15 dias atrás. Então, para a gente testar, deixa eu copiar esse link aqui e colocar aqui no navegador para a gente ver o que acontece. Quando a gente faz isso, ele traz aqui nesse formatozinho JSON exatamente a cotação dos últimos 15 dias. E o que é a cotação nessa informação aqui? Essa informação está dividida por várias colunas. Aqui nessa estrutura não dá para a gente ver muito bem, mas ele dá aqui o nome da moeda que a gente está utilizando, do dólar americano para o real brasileiro. E a gente tem aqui a coluna BID, que é justamente a cotação para aquele dia. Então tem o valor aqui para o dia específico, que é esse timestamp aqui. E eu tenho aqui esse BID repetido várias vezes para cada dia aqui que ele puxou a nossa cotação. Então, indo lá para o nosso Power BI agora, como é que a gente utiliza essa informação aqui? Eu simplesmente vou aqui em obter dados e a gente vai utilizar obter dados da web. Então, lembrando aqui, para nossa API funcionar, a gente tem que utilizar esse link. Você pode utilizar esse link exatamente como está aqui. A única coisa que você vai mudar é a quantidade de dias que você quer pegar para trás. Então, se você quer pegar os últimos 30 dias, os últimos 360 dias, você pode botar aqui somente o que você quer da quantidade de dias para trás em relação à data de hoje, tá? Então, ele sempre vai pegar de hoje com os dias para trás. Vou dar um OK aqui, ele já está chamando essa API, você vai ver que aqui ele já consegue entender essa API de uma maneira um pouquinho mais interessante para a gente. Então ele está lendo aqui a informação dessa API, ele está como se fosse chamando esse link, abrindo esse link lá no navegador e vai buscar esses dados para dentro do Power BI. A gente vai ver como é que a gente consegue ter a cotação do dólar aí de maneira 100% automática utilizando o Power BI. Então, dependendo aqui da performance aí da sua internet, ele pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo e ele já vai carregar aqui pra gente. Já começou aqui a carregar e trazer a informação e ele já abriu aqui o nosso editor do Power Query, que é onde a gente vai precisar fazer algumas modificações aqui, tá? Então, por exemplo, ele já trouxe aqui o dado muito mais estruturado do que a gente tinha visto lá no meu navegador.
Então a gente tem aqui, ó, a coluna código, a coluna aqui da moeda que está sendo convertida para qual moeda é de fato, aqui o nome que a gente tinha visto lá também, e aqui a gente tem aqui o valor mais alto, o menor valor, a formatação ainda não está ok aqui, tá? E a gente tem aqui também o valor de bid, que é o valor da cotação de fato naquele dia. E aqui a gente vai precisar fazer algumas modificações, tá? Primeiro é que ele não trouxe esse valor correto. Por quê? Porque esse valor está no modelo americano. Se eu trazer aqui para trás, a gente vai ver aqui que ele tinha um pontozinho aqui para separar ali o decimal da minha cotação. Só que quando o meu Power BI está configurado para a regional brasileira, ele não entende o ponto como um separador decimal e a gente precisa ajustar isso aqui. Então, para eu ajustar isso, primeiro eu vou tirar completamente aqui a etapa de tipo alterado. Então, vou arrancar ela fora aqui. Agora eu já tenho aqui meu pontinho de volta em cada uma das colunas ali. E a gente vai fazer uma operação aqui para tirar as colunas que a gente não quer. A gente só quer a cotação do dólar, é isso que importa para a gente. Então, vou vir aqui na opção de escolher colunas e deixar somente duas colunas aqui para a gente, que vão ser a coluna de bid, que é a minha coluna de cotação, e a coluna de timestamp, que é a coluna da data e do período em que aquela cotação foi obtida, tá? Então, eu vou dar OK. Se você quiser botar outros parâmetros aqui, deixar outros parâmetros para você utilizar no seu dashboard, sinta-se à vontade. Você pode usar essa informação livremente aí para o que for atender a sua necessidade. E eu vou apertar um OK agora e a gente já tem basicamente quase tudo pronto aqui para a gente começar a utilizar a nossa cotação aqui do dólar. E agora a gente precisa converter esse timestamp aqui para um valor real que a gente tenha, porque esse timestamp aqui ele é um valor de data, só que ele vem num formato que não é o comum que a gente utiliza, é um formato que é muito usado em API, em programação, em banco de dados, mas não é um formato útil para a gente estar trabalhando ali no dashboard. A gente precisa transformar isso daqui numa informação de data e hora. E como é que a gente faz isso aqui no Power BI? A gente vai adicionar uma coluna personalizada aqui e você vai utilizar aqui a seguinte fórmula. A gente vai usar a fórmula aqui, ó, #datetime. E aqui você vai utilizar o seguinte, você vai colocar o ano de 1970, porque é dessa maneira que se calcula o timestamp, tá? Que se traz o timestamp da data real dele para nossa data da maneira que a gente enxerga. Você vai colocar esse #datetime, vai utilizar aqui o ano de 1970, vai colocar 1/1/000. É isso aqui que você vai colocar no Power BI. Isso aqui nada mais é do que falar para o Power BI que eu quero que ele conte aqui a partir do ano de 1970, do dia 1 do mês 1, tá? E a gente vai somar a esse ano aqui, a essa data aqui, essa duração aqui, que é a minha duração do timestamp, porque essa duração de timestamp, ela tá em segundos. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui um outro joguinho da velha, vai escrever duration aqui, vai abrir parêntese e aqui a gente vai colocar 0,0,0, e aí a gente vai usar uma formulazinha para converter esse valor aqui, que ele tá como texto no Power BI, tá? Quando eu não tenho uma etapa de tipo alterado no meu Power BI, ele automaticamente identifica esse valor aqui como um texto, então ele não está enxergando esse valor como um número ainda. E para fazer ele enxergar isso como um número, eu preciso usar a fórmula aqui number.from do Power Query, tá? Então, a gente vai escrever aqui number.from, eu vou abrir parêntese e aqui eu consigo selecionar qual coluna que eu quero usar aqui da minha tabela para passar dentro dessa fórmula. A gente vai selecionar a timestamp aqui, ele já colocou para a gente, e a gente vai fechar o parêntese aqui. A gente fechou o parêntese da number.from e vai fechar também o parêntese aqui da nossa coluna de duration. Então, eu estou somando a essa data aqui, 1/1 de 1970, essa quantidade de segundos aqui para eu chegar na data real daquele timestamp ali. E aqui a gente pode botar aqui data cotação, posso chamar essa coluna assim já, e dar um OK. E aqui a gente vai ver que ele já traz a data muito mais
formatadinha aí pra gente. Hoje é dia 7/11, então ele já trouxe inclusive aí a cotação do dia de hoje. E agora, para a gente finalizar aqui a nossa importação do dólar automático, eu posso remover essa coluna aqui de timestamp. Então vou clicar com o meu botão direito do mouse aqui em cima do nome da coluna e usar aqui a opção de remover. E agora a gente precisa de volta formatar a nossa coluna de data e a nossa coluna de cotação. Então, antes de qualquer coisa, eu vou chamar aqui a minha coluna de bid de coluna de cotação. Então, já renomeei as duas colunas. Eu vou transformar essa aqui para data. Para a gente fazer isso, a gente tem que vir nesse símbolozinho aqui de ABC123, que é o tipo de dados que ele está considerando aquela coluna. Vou clicar aqui e ele tem aqui a opção de transformar isso aqui para data. Como eu tenho hora aqui também, eu vou colocar ele como data e hora e ele já traz aqui para a gente certinho. A cotação aqui, eu ainda tenho o problema de transformá-la para número. Se eu tentar transformar ela para número decimal, ela vai vir como um número inteiro. Ela não reconhece ali o ponto como parte do meu número, como parte, como separador decimal ali. E como é que a gente ajeita isso no Power BI? Eu vou primeiro transformar essa coluna para texto, então voltar com o pontinho que ela tinha aqui para eu conseguir utilizar uma outra funcionalidade do Power BI, que é o tipo alterado por localidade, que eu vou falar para o Power BI o seguinte: Power BI, eu quero que você pegue essa coluna aqui e transforme para número decimal, mas considerando que ela está na formatação dos Estados Unidos, então aquele pontinho ali, na verdade, é uma vírgula. E como é que a gente faz isso? A gente vai clicar aqui de novo no símbolo de alterar o tipo de dados, vem aqui no final e a gente tem a opção de usando a localidade, que vai permitir que eu peça para o Power BI alterar o tipo de dados, mas considerando a formatação regional de um outro lugar que não seja a configuração regional do meu Power BI, tá? Então ele pede aqui duas coisas para a gente. Primeiro, para qual tipo de dados eu quero alterar esse dado. Então eu quero transformar isso aqui num número decimal. Ele até acabou entrando aqui porque eu apertei Enter sem querer. No caso de você também fazer isso, a gente já aproveita aqui para ver uma dica. Toda vez que eu quero alterar uma etapa aqui no Power BI, eu tenho uma engrenagemzinha aqui do lado. No Power BI, a gente pode clicar nessa engrenagemzinha que ele vai voltar a caixinha de diálogo que ele tinha aberto anteriormente e eu posso consertar aqui essa etapa. Então, a gente vai mudar o tipo de dados aqui para número decimal. E a localidade é exatamente com base em que formatação regional eu quero pegar. Então eu vou mudar aqui para inglês e a gente vai utilizar o inglês dos Estados Unidos e ele já mostra aqui para a gente que ele identifica aqui o ponto como separador decimal e a vírgula como separador de milhares, exatamente como é utilizado lá fora. E agora a gente pode clicar aqui em OK e está pronto aqui o nosso dado para a gente começar a criar o dashboard utilizando a cotação do dólar de maneira 100% automática. Reparem uma coisa aqui interessante, ele tem alguns dias aqui que ele repete essa cotação. Por que ele repete isso? Geralmente ele faz isso ali nos dias de sábado e domingo. Então toda vez que você vê aqui o dia 4 que ele está repetindo, na verdade ali é o sábado e domingo que ele está pegando, tá? Hoje é segunda-feira, dia 6, na verdade foi a sexta-feira ali que ele pegou e ele repetiu aqui para o dia de sábado, domingo, e ele não pegou a cotação aqui, mas ele tem geralmente esse intervalo nos finais de semana que ele repete aqui a sexta-feira para o sábado e no domingo ele não mostra nenhum valor, tá? Então só para você saber, se você achar estranho que tem duas cotações aqui no mesmo dia, é por causa disso. Ele coloca uma pequena diferença aqui de horário, mas é porque ele pegou em dias diferentes, só que ele replica a data ali do último dia útil. E para a gente finalizar aqui a nossa cotação do dólar automático, eu vou mudar o nome dessa tabela aqui para cotação dólar, fechar e aplicar, e ele vai começar a carregar os meus dados aqui para o meu ambiente de relatório do Power BI, onde eu posso começar a construir o meu dashboard utilizando a cotação do dólar automático. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de deixar seu comentário do que você quer ver como os próximos conteúdos da Academia BIPRO e se inscreve no canal aqui para não perder nenhuma novidade. E se você quer saber mais como fazer dashboards
financeiros no Power BI. A gente está lançando um treinamento exclusivo aqui voltado para a área financeira ao longo dessa semana com uma condição super especial. Então se inscreve aqui no link da descrição que a gente vai deixar para você ter acesso ao grupo VIP com as informações desse novo lançamento que está acontecendo agora, nessa semana de 7/11/2022. Não perde tempo, porque a gente vai fazer uma condição super especial para o lançamento desse novo treinamento. E para a gente fechar esse vídeo aqui, eu vou criar aqui o meu gráfico da cotação do dólar. Então peguei um gráfico aqui de linhas, a gente vai pegar aqui a cotação e levar para o eixo Y e colocar aqui a data da cotação ao longo do tempo. E eu já vou ter essa informação aqui no meu Power BI. Ele está carregando um pouco, mas eu já consigo ver aqui flutuações significantes no preço do dólar. O que está em pico aqui provavelmente são os dias que ele está duplicando ali por conta do final de semana, mas isso aqui a gente consegue ajustar de diversas outras formas no Power BI, que a gente vai comentar de repente em um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.